Boa tarde, Aê, salve, salve! e de Lourenço, salve! E Véspera do aí, pô? Natal. Estamos aqui Pois numa é, você justa com a fora. gente Muito aqui obrigado pelo convite. e você com a gente Joia, firme e forte, né? Então, beleza. amanhã, Prazer. inclusive, na hora da ceia, a gente vai estar fazendo uma live. Você sabe que a gente não para, né? Na hora da ceia, não. Poxa vida. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, Tempo 11h30 da ainda. manhã. 12 horas É que já é É ceia aí na isso. Austrália, Ah, tá. já é ceia no Eu Japão, tô... É e a verdade. gente vai estar aqui. Gostei de ver, Dri. Você falou na hora da ceia, não. Não é 12 horas antes, né? Mas Isso. vou trazer aqui o assunto, a polêmica aqui da vez, né? Que é essa questão Lula e Alckmin, essa discussão aí de uma possibilidade de uma chapa, né, com essa composição. A gente tem a entrevista do Mercadante hoje na Globo News, dizendo que essa chapa teria a possibilidade de resgatar um PSDB histórico, aquele do Mário Covas e tal. Então, eu queria começar perguntando para o Paulo o que ele acha disso, dessas discussões em torno dessa chapa. Olha, Dri, eu estava até ouvindo aqui o Renato Rubai, e ele estava falando das federações, né? Eu acho que essa deva ser a nossa prioridade agora, discutir a formação de uma federação ou de mais de uma federação, como o próprio Rovai falou. Eu acho que quem nos procurou para fazer a federação foram o PSB, o PCdoB, o PV, e na resolução do PT, o PT também coloca o PSOL. Nós gostaríamos que o PSOL tivesse, caso o PSOL quisesse. A regulamentação da federação ela é muito interessante, porque ela dá total autonomia para os partidos. Eu brinquei que é um casamento moderno, cada um na sua casa, cada um com o seu salário, cada um com as suas responsabilidades. Então, cada partido vai continuar tendo seu fundo eleitoral, seu fundo partidário, sua fundação, sua direção, seus filiados, seus setoriais, enfim. A federação não tira a autonomia dos partidos, né? Ela mantém a autonomia e tem um aspecto programático. Quer dizer, você não vai formar federação como coligação, porque as coligações não tinham nenhum tipo de vínculo programático. As federações terão. Então, já está pensando um programa para as federações, para ser discutido entre os partidos que estão envolvidos, né? Um estatuto, não é? E a federação ela vai ter um caráter eleitoral e nas bancadas, né? Eu acho importante se a gente conseguisse formar essa federação, como foi aprovada na resolução do PT, envolvendo o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL e o PV, né? Essa seria, na minha opinião, uma federação ideal para se apresentar. Se me perguntar por que não o PDT, porque vai ficar uma esquizofrenia você ter gente no PT, uma federação com dois candidatos à presidência. Não pode ter. Tem que ter um candidato à presidência só, né? Eu acho que esse é o debate importante. É sobre ele que nós vamos nos debruçar em janeiro, em fevereiro, é sobre ele e nós vamos ter um encontro nacional para debater tática, alianças, programa e vice, né? Que isso é um pouco mais para frente, né? É para março, abril, né? Bom, o nome do Alckmin, ele apareceu, né? Há um debate, houve conversas, né, que foram publicadas inicialmente pela Mônica Bergamo, né? A Mônica Bergamo é uma jornalista que fuça, né? Então ela sempre traz novidades e ela teve essa novidade da conversa à vida entre o Alckmin e que acho que foi mediada pelo Haddad e pelo Márcio França e que ocorreu na casa do Chalita, né? Parece que tiveram duas conversas e iniciaram esse debate, né?
Recentemente, no domingo passado, no jantar do Prerrogativas, o Alckmin estava lá. Né? É uma sinalização nova, uma sinalização diferente. E eu quero fazer aqui as minhas considerações sobre essa sinalização. Né? É o nome que está na mesa. Né? Não há um outro nome. Por exemplo, eu participei de alguns debates no interior de São Paulo, sempre na sede da POSP, que é a Associação dos Professores. Daí vocês imaginam que jogo difícil que eu presenciei, vocês imaginam, né? O ambiente. Mas eu, como dirigente do PT, eu nunca sou secretário nacional, então eu não posso me recusar a um bom debate, não posso fugir do bom debate, ou adiar o bom debate, ou amenizar o bom debate. Como é que eu sempre me coloquei nesse debate a partir do aparecimento do nome do Alckmin? A primeira coisa que eu acho importante é nós termos um programa. Não é? Por exemplo, hoje o Breno Altman pergunta assim: vocês vão continuar defendendo a revogação do teto de gasto? Eu acho que sim. O fim da independência do Banco Central? Eu acho que sim. Aspectos da reforma tributária e previdenciária? Eu acho que sim. Por isso, eu acho que não pode haver nenhum tipo de rebaixamento programático para o Alckmin e para nenhum outro vice. Né? O Lula mesmo, quando ele fala, quer saber do meu programa, vejam que eu fui no meu governo, como foi no meu governo. Né? E o governo dele não foi de privatização do Banco do Brasil, não foi de privatização da Caixa, não foi de privatização da Petrobras, pelo contrário, foi de fortalecimento do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras. Então, antes de tudo, nós temos que discutir programa, e eu acho que não deve haver nenhum rebaixamento programático na candidatura do Lula. Para o Lula atender aos propósitos, ele precisa de ter esse programa para o seu governo. Então, inicialmente, nós vamos discutir isso, não pode haver nenhum rebaixamento programático. Em segundo lugar, nós temos que ver se tem alternativas. É o que eu disse aqui. Alguma alternativa, algum outro diálogo, algum outro se posicionando, né? E aí eu quero discutir o Alckmin, propriamente, aqui com vocês, né? Eu participei de debates que eu perguntava, alguém de vocês tem outra alternativa aqui? E as pessoas traziam para mim a alternativa do nome do Flávio Dino e do Boulos. São candidatos dos nossos sonhos, são ideais. Né? Agora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que tanto o Flávio quanto o Boulos, como candidatos a vice, não acrescentam a chapa. Né? Eu acho que tem que estar junto. Essa fala aqui do Rovai, de que o PSOL estará junto conosco, é muito importante. Nós precisamos estar com o PSOL. Né? Eu defendo um arranjo que envolva 2022 e 2024 para estar com o PSOL. Essa é a minha defesa, e devendo um arranjo de um entendimento com o Boulos. É muito importante que nós estejamos juntos, Lula, Haddad e Boulos, e Márcio França. Essa chapa é chapa ideal. Isso envolve um arranjo maior, envolve um arranjo envolvendo, inclusive, 2024. Né? Mas, se você disser uma chapa Lula e Boulos, não é uma chapa que amplie, é uma chapa que envolve já os votos que, eventualmente, o Lula terá. Se você pensar uma chapa Lula e Flávio, o Flávio é um cara excepcional, ele está no hall dos melhores governadores do Brasil. Né? O Flávio fez um governo no Maranhão que todos os índices são os melhores índices possíveis e imagináveis. Agora, se você pensar, ele vem do Nordeste, esse voto, ele vai ampliar esse voto? Na minha opinião, não vai. Por que eu acho que nem o Boulos, nem o Flávio não amplia? Porque o Boulos eu já falei. Né? O Flávio, na minha opinião, o vice tem que ser do Sudeste.
E aí nós vamos ver o seguinte: quem desbloqueou o Sudeste nas eleições de 2002 foi o Zé de Alencar. Né? Então tem que ser um vice do Sudeste, tem que ser nesse eixo Minas-São Paulo, não dá para ser de outro lugar, por mais que nós queiramos, não tem como ser. Minas, Rio, São Paulo. Né? E nesse eixo, o nome que apareceu é o nome do Alckmin. Né? Se você perguntar, não havendo nenhuma diminuição programática, né? Havendo essa unidade de PT, PSB, PCdoB e PSOL, né? E estando o nome do Alckmin, a minha opinião, que pode ser uma saída, inclusive dialogando com o que falou a Luísa Mercadante, nós tivemos, com o setor do PSDB, nós tivemos em campos opostos há muito tempo dos nossos governos. Foram 14 anos de governo em campos opostos. E tivemos que recorrer a setores, às vezes, mais à direita e mais fisiológicos. Vamos lá. Olha aí. Quais são as possibilidades que estão à mesa? Centrão de governar o Brasil. Lira. Né? Nesses termos. Roberto Jefferson. Lira, Roberto Jefferson. Então, esses não dá para recorrer. Por isso que eu acho que. Aí eu termino aqui para a Adri, que é uma pergunta que eu faço para todas as mulheres nas reuniões que eu participo. Né? Eu falo assim: feche os olhos e imagine se o próximo governo for o Bolsonaro. Feche os olhos, imagine se o próximo governo for do Moro. E aí a pergunta que eu faço é: qual o nível de sacrifício nós estamos dispostos a fazer para derrotar o fascismo? Para derrotar a destruição, o retrocesso em que nós estamos metidos. Hoje, Renato, eu vi uma imagem muito triste de um grupo de negacionistas na porta de um posto de saúde com faixas no Rio de Janeiro, as pessoas a se vacinarem no Rio de Janeiro. Gente, onde nós estamos? Foram expulsos agora foram expulsos pela população, que é uma nota importante. Inclusive, acho que talvez tenha um vídeo aqui, Dri. Eu vou pegar aqui. Agora, vamos falar a verdade, nós estamos sob esse governo. O governo está discutindo e negando a vacina das crianças. E aí vamos dizer, vamos lá, se o Bolsonaro tiver 30%, o Moro tiver mais 10%, e ficar uma confusão ali, não está ganha essa eleição. Eu acho que nós temos que discutir com todo mundo o seguinte: o não pode, o já ganhou, nos tomar. E temos que governar, temos que superar esse estado de destruição, de retrocesso que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós temos que lembrar o seguinte: a história nos ensinou que, em outros momentos, para derrotar o fascismo, né, houve uma aliança que envolveu os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia. O Stalin, né, o Churchill, né, e o Roosevelt, para derrotar o fascismo e o nazismo. Né? Então nós temos que ver qual é o nível de perigo para o Brasil e qual é o nível de sacrifício que nós possamos fazer. Por isso, nesse roteiro, primeiro a federação, segundo é programa, terceiro é vice, alianças de vice, é que se coloca, na minha opinião, esse roteiro. E eu não descartaria. Tá certo. Isso possível para derrotar no primeiro turno, né? Para evitar. Que é o que a Márcia Sensitiva está dizendo que vai acontecer. Eu confio na Márcia Sensitiva. Eu também, eu confio. O Paulo fez toda uma análise, mas a gente confia mesmo na Márcia Sensitiva. Ela falou na Neda Nagli. Você viu, Paulo? Você viu a entrevista? Então, é uma vidente, né? É uma vidente, né? Então, a Márcia Sensitiva, ela deve também confluir as suas leituras para as pesquisas também, né? Da Datafolha, que agora também indicaram que pode ter uma eleição de primeiro turno. Agora, eu quero dizer para você, viu, Robai, por mais racional que eu seja, eu nunca deixei de passar numa vidente.
Então, elas são importantes. Olha só, deixa eu ler aqui os superchats da galera que está aqui acompanhando o programa ao vivo. Luiz Alberto diz: Alckmin é um dos 4 estados da água: sólido, líquido, gasoso e chuchu. Não faz mal a ninguém. Odri, dizem que o Lula é tão mágico que ele transformou o picolé de chuchu em sorbet. Sorbet de chuchu. E tem o Luiz Alberto aqui. O Alckmin não traz votos e 30 milhões de eleitores de São Paulo governados pelo Haddad é pouco? Na verdade, o que a gente quis dizer é que parte do eleitorado do Alckmin é do interior de São Paulo, que é bem antipetista, né? E a gente estava falando antes do Paulo chegar, até que ponto essas pessoas também não vão ficar decepcionadas com ele de se juntar. Agora, vai ter gente que vai votar. Eu, assim, tem um amigo meu jornalista que me procurou, que falou: chapa dos meus sonhos, Lula e Alckmin. Eu acho que resolve um problema histórico, tal. Não vou citar o nome dele aqui, porque, né? Cara empolgadíssimo. E ontem me procurou uma pessoa, também não vou citar o nome, vou ligar para ela. Hoje, se ele deixar, eu cito o nome depois, que é militante do PSDB nas redes e pediu para conversar comigo, porque está fazendo esse movimento junto com o Alckmin. E deve sair, né, do PSDB, tem decepcionado com Dória. Enfim, é um militante que vai estar fazendo um caminho e está empolgado. Então, assim, eu acho que vai ter também, qualitativamente, né, Paulo Teixeira, talvez mais do que quantitativamente. O PSDB tem quadros sérios, eles têm quadros acima da média do ponto de vista técnico dos partidos de direita, não tenho dúvida disso. E digamos assim também, nós não estamos trazendo o PSDB, né? Não tem uma aliança do PSDB. Até onde eu saiba, o Alckmin saiu do PSDB. Né? Então não há uma aliança com o PSDB e com os seus problemas. Tem uma parte do PSDB está enfiado no governo Bolsonaro. Está até o talo no governo Bolsonaro. E o Alckmin saiu de lá. Então nós temos que ver também qual partido que o Alckmin vai se filiar e se tiver no rol de alianças do PT, eu acho muito possível de se ter essa aliança. Nós não estamos trazendo o PSDB com o seu programa. Não é isso? Nós estamos... O PSDB, aliás, tem um candidato, que é o Dória. Dória é o candidato do PSDB. Então não está vindo o Alckmin com o PSDB, com o seu programa e com toda a sua máquina. Não, essa máquina está unida aí, ou desunida em torno do Dória, né? Ela está desunida em torno do Dória, que acabou de ganhar uma prévia lá totalmente esgarçante, né? Mas não é o PSDB que está vindo, é uma aliança com um dos partidos que vai acolher o Alckmin. Paulinho. Estou nessa hipótese dessa aliança. Me diz uma coisa, como é que estão as perspectivas no Congresso para o ano que vem? O que você acha que vai ser possível discutir? Se você acha que o Bolsonaro ainda vai conseguir aprovar pautas bombas, né, que poderão criar problemas para um futuro governo Lula, se ele vai conseguir ampliar as privatizações, qual é tua perspectiva? Por exemplo, vamos dar um exemplo, a reforma administrativa sai ou não sai? Olha, inicialmente eu acho que nós temos que estar muito atentos, né? Porque as pautas deles são perigosíssimas para o Brasil. E quais são elas? A primeira, eles vão tentar privatizar os Correios. Nós temos que impedir a privatização dos Correios e impedir também a privatização da Eletrobras, que foi aprovada já no Congresso Nacional, mas que está pendente de uma decisão no Tribunal de Contas da União. Então, nós temos que tentar impedir a privatização tanto dos Correios quanto do sistema Eletrobras. Eu sempre
Eletrobras, ele controla o regime de chuvas e de reservatórios, não o regime de chuvas, ele controla os reservatórios. E se você fizer aquela privatização, você não vai ter mais controle sobre os reservatórios, porque tá sem som agora, Paulo. Tá sem som, Paulo. Acho que alguém te ligou aí. Alguém deve ter te ligado. Acho que você vai ter que... Tá sem som ainda. Ele sai e volta que... Sai e volta que aí... Que volta com som. Coloca o... Já o Paulo volta e olha só. Aproveita para ler se tem superchat e pedir superchat. Mandem superchat. Olha, hoje não teve um membro sequer, gente. Membro vai ter curso de graça. Curso vai custar R$100 de graça todo mês na Fórum, só para membros e sócios Fórum. Então, aproveite agora, final de ano, aquele 13º, fique membro. Exatamente, né? Vai, apoia aí a mídia independente, progressista. Vamos subir aqui o Paulo para ver se já está com som. Tá, já está agora ouvindo? Tá. Então, eu estava falando da agenda, né? Nós temos que evitar lutar para o Senado não aprovar a privatização dos Correios e mobilizar para não deixar concretizar a privatização da Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras ela faz o controle dos grandes reservatórios. E se forem privatizados, você vai perder o controle sobre a gestão elétrica no Brasil, né? Bom, ao mesmo tempo, temos que evitar a PEC 32, que é a PEC que vai acabar com os serviços públicos, né? Por que ela vai acabar com os serviços públicos? Porque ela vai criar dois tipos de servidores públicos. O servidor público de elite, chamado das carreiras típicas do Estado, e o servidor do serviço público, que é aquele que está na saúde e na educação, e ele, então, vai permitir a contratação temporária para o serviço de saúde e educação, que é o pior dos caminhos, porque é aí que tem que ter o aprendizado do serviço público. Veja o que foi o SUS. O SUS foi o aprendizado, e por isso que o SUS foi guerreiro no combate à pandemia. Então, não pode haver isso também. Essa PEC 32 vai permitir a privatização dos serviços de saúde e educação. Eles vão poder privatizar um hospital, poder privatizar uma escola, poder privatizar um serviço de saúde e educação. Então, nós temos que derrotar essa PEC. E nisso eu quero aqui reconhecer o imenso trabalho que foi feito pelos servidores municipais, estaduais e federal para impedir a aprovação da PEC 32. Ela foi aprovada na comissão porque eles substituíram uma série de membros, colocando os integrantes do novo na comissão da PEC 32. Mas agora impedir que o plenário a aprove. Todos os dias tiveram servidores na Câmara Federal para mobilizar. E também fizeram uma mobilização na base dos parlamentares, dizendo quem votar não volta. E assim o presidente da Câmara não teve coragem de colocar a PEC 32 na pauta. Então, nós temos que derrotá-la, temos que derrotar aquele projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas. Eles estão querendo legalizar todo esse processo de roubo de minérios, de ouro, de minérios preciosos nas terras indígenas. Então, nós temos que impedir, e também esse projeto prevê que novas demarcações de terras indígenas têm que serem aprovadas no Congresso Nacional, que é uma maneira de não mais demarcar terras indígenas. Então, eu localizo essas três bandeiras, a PEC 32, do sistema elétrico e a questão das terras indígenas, como as três bandeiras mais assim, explosivas. Eu acrescentaria uma quarta,
que aquela do projeto de lei antiterrorismo, que é um projeto de lei terrorista, que é um projeto de lei para uma escalada autoritária, para um fechamento do regime. Eu localizo essas 4 matérias como as matérias mais importantes que o bolsonarismo quer aprovar no Congresso Nacional. Muito bem. Tem novo membro na área. O Kleber aqui, bem-vindo, Kleber Cândia, novo membro aqui da Revista Fórum, no canal da Revista Fórum. E eu tenho aqui o vídeo que a gente comentou no protesto antivacina ontem em Copacabana, que foi aí rechaçado pela população. Fora! 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 Tá aí só um trechinho, mas é... É isso aí, tem que botar esses caras para correr, né, Paulo Teixeira? Sem agressão, sem violência. É isso. Eu acho que nós tínhamos que fazer uma campanha quente no Brasil. O que eu chamo de campanha quente? Foi como que houve no Chile com a eleição do Boric, como teve com a eleição do Biden nos Estados Unidos, como foi o retorno da esquerda na Bolívia, a eleição no Peru, a eleição na Argentina que levou o Fernandes. Por quê? Porque não basta eleger o presidente da República e o governador do estado de São Paulo, que eu defendo que seja o Haddad. Mas tem que eleger também uma enorme bancada de deputados federais e senadores. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a Dilma. Você elegeu a Dilma, mas não elegeu maioria. E nessa eleição nós tivemos um problema que foi elegeu a presidenta e colocar a raposa para cuidar do galinheiro, e eles levaram o golpe no Brasil. Temos que dar uma maioria ao Lula. A esquerda tem que ter 200 parlamentares para impedir qualquer tentativa de retrocesso e golpe. E você acha que as federações, aí nesse sentido, também vão ajudar nessa questão de aumentar a bancada, né, progressista na Câmara? A federação, Dri, ela pode dar uma nitidez para o eleitor. Aquela ideia do seguinte: eu estou votando no Lula, estou votando nos parlamentares do Lula. Mesmo que sejam 2 federações que apoiem Lula, né, nós temos que dizer, vote no Lula, mas vote aqui, nessa federação Brasil Popular, outra federação que não sei como vai chamar, mas que votem nos candidatos do Lula. O que acontece muito no Brasil? A direita, às vezes, ela se esconde debaixo do guarda-chuva do Lula e busca ter parlamentares de direita para o eleitor do Lula. O que nós temos é que dar nitidez agora. Não vote quem não é o deputado do Lula, quem não está comprometido com o programa do Lula. Por isso, nós temos que levar a maioria. Né? A gente tem que tentar fazer, elejam 200, 220 parlamentares, porque aí você faz maioria com outras forças, mas não tem possibilidade de retrocesso. O Lula tem que ter muitos parlamentares mulheres, homens, negros, LGBTQIA+, enfim, mas tem que ter uma bancada diversa que chegue no Congresso Nacional e coloque a mudança adiante. Eu acho que isso vai acontecer no Chile. No Chile, essa eleição deu também sinais positivos de maioria.